Deus te abençoe. Vamos para a leitura de um novo livro. Hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 1. Gente, eu estava pesquisando aqui, o livro de Samuel não foi completamente escrito por ele, né? Até mesmo porque no meio do primeiro livro ali, ele já morre no capítulo 25. Então, não tem como fazer um outro livro e a continuidade do capítulo do livro 1, sendo que ele havia morrido. Então, há uma análise que diz apontar para um compilado. Os estudiosos apontam que os livros de Samuel foram compilados por um autor ou editor posterior, muitas vezes associado à chamada História Deuteronômica, que utilizou documentos oficiais, registros proféticos e tradições orais para compor a narrativa unificada que temos hoje. Portanto, o nome Samuel no título se deve ao fato dele ser a figura central e o profeta que inaugurou a monarquia em Israel, ungindo Saul e Davi, e não porque ele tenha segurado a pena até o último capítulo. Muito bom! Samuel tem escrito a primeira parte dos registros e que o trabalho tenha sido continuado e concluído por outros profetas contemporâneos, como Gade e Natã, isso com base em 1 Crônicas 29 e 29, que menciona os registros escritos por esses três profetas. Muito interessante, né? Eu queria trazer isso para vocês hoje. Vamos lá, primeiro capítulo de 2 Samuel diz assim para nós, pega aí sua caneta, seu marca-texto, a sua Bíblia, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né? Deus, obrigada por termos o privilégio, a oportunidade de poder ler a Tua Palavra, compartilhar aqui em rede social, a qual qualquer um pode ter acesso. Temos essa liberdade. Eu sou grata porque estamos aproveitando a oportunidade que tem nos dado de absorver a Tua Palavra, de crescer em conhecimento, termos maturidade, aprender mesmo para avançarmos. Eis-nos aqui, fale aos nossos corações e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, amém. E diz assim, 2 Samuel capítulo 1. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. E Davi lhe perguntou: de onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: acontece que eu cheguei, por acaso, ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou, e eu respondi: aqui estou eu, Senhor. E Saul perguntou quem eu era. Eu respondi que eu era amalequita. E aí ele disse: fui ferido gravemente, eu estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa
da cabeça dele a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram, jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel. O povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: de onde você é? Eu sou amalequita, mas estou morando aqui, na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o. O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: o culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi chora por Saul e por Jonatas, versículo 17. E Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro do justo. Versículo 19. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem o orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu chorei por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava, como era maravilhoso seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Pai, obrigada por essa leitura e por cuidar de nós em todo o tempo, inclusive em nos trazer o conhecimento desses fatos. Ensina-nos, Deus, o que precisamos aprender com isso que foi exposto. Estamos aqui, precisamos te ouvir. Conduza-nos na leitura da compreensão. Se assim desejar, Pai, traga ainda mais orientação e clareza para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. E diz assim para nós na compreensão: se em 1 Samuel foi a escola do deserto, da caverna e da lapidação, 2 Samuel é o livro do trono, da expansão, mas também das consequências profundas das nossas escolhas pessoais. Aqui, Davi finalmente assume o reinado sobre todo o Israel, mas a narrativa não passa a mão na cabeça dele. O livro expõe tanto a glória quanto as maiores tragédias e crises familiares do rei. E aí tem para nós um ensinamento assim. 3 dias após a batalha de Gilboa, um amalequita chega a Ziclag com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça para anunciar a morte de Saul e Jonatas. Ele mente, dizendo que foi ele mesmo quem desferiu o golpe fatal em Saul a pedido do próprio rei.
Estava tentando ganhar o favor e uma recompensa de Davi. Mas Davi não celebra a morte do seu maior perseguidor. Em vez disso, Davi rasga suas vestes, chora, jejua e pergunta ao amalequita: como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi ordena a execução do mensageiro, pois o próprio amalequita confessou o regicídio. Vemos aqui a maestria da inteligência emocional e da integridade de caráter. O ego ferido de qualquer outra pessoa comemoraria a morte do inimigo, mas Davi mantinha seus valores inegociáveis. Ele não usou de conveniência política. Para ele, a posição de Saul como ungido ainda exigia respeito mesmo após a morte. Entendemos que a verdadeira grandeza ela se revela na forma como você trata a queda dos seus rivais. Davi compõe um cântico fúnebre lindíssimo, o Cântico do Arco, onde exalta as virtudes de Saul e derrama lágrimas sinceras por Jonatas. Ele sepulta a mágoa e escolhe honrar a história, em vez de se envenenar com o ressentimento. Essa atitude de Davi nos ensina 3 pontos. A primeira é a ausência de espírito de vingança. Davi não guardou rancor a ponto de se alegrar com a tragédia alheia. A dor da perda de Jonatas e o respeito pela história de Israel falaram mais alto do que o alívio pessoal. Cuidado para não deixar que a mágoa te faça comemorar a queda de quem te feriu. Segunda atitude de Davi, que nos ensina: a honra não morre com a ofensa. Davi escreveu um poema fúnebre honrando a Saul e Jonatas, amados e queridos. Ele escolheu lembrar das coisas boas e manter a dignidade intacta. A honra genuína não é condicional. Você honra por causa de quem você é e não por causa de quem o outro foi. Terceira atitude de Davi que nos ensina: o fechamento de um ciclo com pureza. Ao chorar por Saul, Davi limpou o terreno do seu coração para assumir o trono sem raízes de amargura. Para governar o futuro, você precisa estar livre das amarras do passado. Tremendo, hein? E aí tem para nós um protocolo de honra e perdão. Primeiro passo, a auditoria de ressentimento. Existe alguém do seu passado cuja queda ou então dificuldade te trouxe um sentimento secreto de satisfação? Como você pode entregar esse sentimento e poder liberar perdão? Segundo ponto, o poder da honra incondicional. Em meio a conflitos rompidos, seja na família ou no trabalho, você tem conseguido manter a sobriedade, conseguido manter a nobreza de caráter ou tem alimentado o veneno da fofoca e da vingança? E terceiro, preparando o trono, para que Deus te promova a novos níveis. No caso de Davi, um trono. O seu coração precisa estar desintoxicado de qualquer desejo de justiça própria. Onde você precisa aplicar esse filtro hoje? E a frase para nós do capítulo 1 de 2 Samuel é: a verdadeira grandeza de um líder não se mede por quantos inimigos ele destruiu, mas por como ele se comporta quando o inimigo cai. Não celebre a ruína alheia. Limpe seu coração, honre os processos, esteja pronto para um novo nível, esteja pronto para um novo ciclo que Deus quer abrir na sua vida. Palavra de resumo para nós de 2 Samuel capítulo 1 é nobreza.
Esse livro começa mostrando que Davi chega ao poder com as mãos limpas de vingança pessoal, chega ao poder guiado por uma profunda integridade, tanto emocional quanto espiritual. E podemos ver então assim um caminho aberto. Nesse capítulo, no próximo capítulo, capítulo 2, nós vamos ver as tribos de Israel começando a convergir para ungir Davi como rei. Mas a transição ainda tem percalços. A metade do país apoia um dos filhos de Saul, Isbosete. Olha, esse não foi morto então, gerando uma guerra civil temporária entre a casa de Saul e a casa de Davi. E aí a gente vai ver amanhã essa transição de poder e também os primeiros passos de Davi no trono de Hebrom, no capítulo 2. Eu espero contar com você nessa leitura, amém? E para encerrar esse momento, hoje nós vamos compartilhar um trecho do livro Vou Sair Desse Deserto, trecho do capítulo 163, Derrubando Gigantes. Deuteronômio 7, é isso mesmo. Deus nos equipa com tudo o que precisamos para derrotar esses gigantes e tomar posse das promessas que Ele tem para nós. Deuteronômio 7, 1 e 2. Com a mesma determinação que Israel teve que lutar por sua terra, também precisamos nos posicionar e lutar pelas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Não é fácil, mas a vitória é garantida quando enfrentamos esses desafios com força e com a fé que vem do nosso Deus. Então conquiste aquilo que nunca foi conquistado. Mesmo que venham as provocações, não recue. Não seja incrédulo, não permita que a sua fé seja esmagada pelos fracassos vividos anteriormente. Deus te fez uma promessa, seja ousado e creia que Ele irá cumpri-la. Amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos juntos para a leitura do próximo capítulo. Obrigada pela sua companhia. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deixa aí um recadinho para nós. Se você está esperançosa para a leitura desse capítulo, desse livro, se teve alguma chave entregue para você nesse primeiro momento de 2 Samuel, ou algo que você queira compartilhar quanto a alguma dúvida, algo que não ficou tão esclarecido, compartilhe. Estamos aqui para aprender juntos, ok? Então, um beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.